Por quê, pastor? Porque eu já vi na rua aí os pirateiros vendendo a 10. Eu quebro eles, eu quebro. Eu quebro em nome de Jesus. Viu? Eu quebro em nome dos 3. E o livro, pastor? 5 também. E o DVD de Israel? Como são 4, por isso R$20 em vez de 40, ok? O de Israel, tá? Amados, escuta bem, preste atenção. Preste bastante atenção. Eu já vou ministrar aquilo que Deus colocou no meu coração, lhe prometo. E a palavra que vos trago, ela será muito rápida, dinâmica. Quando tu pensar que eu estou começando, já estou terminando, tá? Tá? Mas veja só, preste atenção. Do meu, tá? Do meu tempo. Não, mas eu sou muito consciencioso e eu não vou enfadar meu irmão, não vou enfadar a minha irmã. Pastor Misael, vem cá, filho. Eu vou dividir esse meu tempo com o pastor Misael. Tem a sua bênção? Pronto, aí pronto. Ele dá o pão e eu dou o café, pronto. Mas dê um pãozinho assim, leve, que eu velho, entendeu? Não quebra o velho, não. Piso no freio. Deus te use, filho. Receba Misael aplaudindo ao santo de Israel. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Só quem está feliz de verdade, dá um sorriso e um grito de glória aí. Teve crente que deu glória a Deus e não sorriu. Teve crente que sorriu e não deu glória a Deus. Mas agora vai valer. Só quem está feliz com Jesus, dá um sorriso e um grito de glória. Eu estou muito feliz por esta noite que o Senhor Deus preparou. E eu quero agradecer ao grande Deus de Israel por ter feito esta proeza, este grande milagre. Eu quero agradecer ao pastor Cezino Bernardino, o pai das missões no Brasil. Quero agradecer ao pastor Reuel Bernardino, o príncipe das missões. E quero, enfim, continuar orando por eles para que Deus continue abençoando. Queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1. João, capítulo 1. Todo Josué tem o Moisés. Não existe Josué sem Moisés. Todo Eliseu tem um Elias. Não existe Eliseu sem Elias. Todo Paulo tem um Gamaliel. Não existe nenhum Paulo sem o Gamaliel. E todo Timóteo tem o Paulo. E não vai existir Timóteo se não existir Paulo. E eu quero louvar a Deus pela vida do meu Moisés, do meu Elias, do meu Gamaliel, do meu Paulo, pastor Abílio Santana. Eu te amo de todo o meu coração. Quem encontrou João capítulo 1, diga bem forte, amém? Amém. Está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu vou contar de 1 até 3, e toda a igreja vai dizer bem forte: Jesus é o verbo. Pode ser? 1, 2, 3. Jesus é o verbo. Pode ser melhor. 1, 2, 3. Jesus é o verbo. Só as vozes femininas, só as mulheres. 1, 2, 3. Agora só os varões, só os cabra macho.
1, 2, 3. Sorrindo, diga para 5 pessoas: Jesus é o verbo de Deus. Glória a Deus. Meus queridos, palavras de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Palavras de João evangelista. Não confunda João evangelista com João Batista. João Batista era aquele pregador sisudo. João Batista era aquele pregador rígido, e quando pregava chamava o povo de raça de víboras. João evangelista era um pregador amável. João evangelista era um pregador carismático e chamava o povo de filhinhos. Ele escreveu: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequei. Mas se alguém entre vós pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Foi ele mesmo quem escreveu: filhinhos, é já a última hora. João evangelista, que é autor deste evangelho, autor das 3 cartas que levam o seu nome, e autor da revelação do Apocalipse. Esse João evangelista, assim como João Batista, era primo de Jesus. Este João evangelista, assim como João Batista, era parente, primo de Jesus. João Batista era filho de uma mulher chamada Isabel e de um homem chamado Zacarias. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus, de 1º grau. Logo, Jesus e João Batista eram primos de 2º grau. A tradição afirma que uma mulher chamada Ana se casou com um homem chamado Joaquim e tivera 2 filhas, a saber, Maria e Maria Salomé. Maria Salomé se casou com um pescador chamado Zebedeu. Maria Salomé se casou com um pescador por nome de Zebedeu e tivera 2 filhos chamados João e Tiago. A outra Maria, filha de Dona Ana, se casou com um grande homem que era simplesmente carpinteiro e tivera 8 filhos, mas o primeiro foi por obra divina do Espírito Santo, a saber, Jesus de Nazaré. Bom, se Jesus é filho de Maria e João é filho de Maria Salomé, e Maria Salomé são irmãs, logo Jesus e João evangelista eram primos, e desta feita, primos de 1º grau. Sorria para alguém e diga: Jesus era primo de João. Este João aqui, além de ser primo de Jesus, ele era discípulo de Jesus. Este João aqui, além de ser discípulo, porque Jesus tinha 70, ele era apóstolo de Jesus. E esse João aqui também era amigo de Jesus. A Bíblia nos revela que quando Jesus estava pendurado no madeiro, na cruz do meio, no Calvário, ao pé da cruz, só tinha 2 pessoas. A primeira, a mãe, Maria. A segunda pessoa, João, o seu amigo. E o texto diz, o discípulo que ele amava. João era amigo de Jesus. Não existe e jamais existirá melhor amigo do que Jesus. Você pode procurar, mas não vai achar. Pois o amigo de Jesus olhou para Jesus, reverendo pastor Reuel. O amigo de Jesus, o primo de Jesus, o discípulo e o apóstolo, João evangelista, olhou para Jesus, olhou para a gramática, olhou para Jesus e disse: o meu amigo
o meu primo, ele é o verbo que se fez carne. Por que será que João não disse, ele é o adjetivo que se fez carne? Por que será que João não disse, ele é o artigo definido ou indefinido que se fez carne? Por que será que João não disse, o meu primo, o meu amigo, ele é o substantivo que se fez carne? Mas ele olhou para Jesus e o substantivo e disse, não se parece. Olhou para Jesus e o adjetivo e disse, também não parece. Olhou para Jesus e para o artigo e disse, não parece. Olhou para Jesus e ao predicado e disse, também não parece. Mas quando ele olhou para o verbo e ele olhou para Jesus, ele disse, Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Eu quero que você segure na mão de alguém que está à sua esquerda. Aperte a mão desse crente que está à sua direita. Dá uma sacudida santa na mão dele e na mão dela. Vê se está acordado aí do seu lado. Se tiver meio borocochô, dá um glória perto dele que ele vai acordar agora. Agora diz para ele, diz para ela, Jesus é o verbo e desceu. Jesus é o verbo e desceu. Meus queridos, João fez 3 afirmações a respeito do verbo de Deus. A primeira afirmação de João é a seguinte: no princípio era o verbo. A segunda afirmação de João é a seguinte: e o verbo estava com Deus. E a terceira afirmação de João: e o verbo era Deus. Quando João disse, no princípio era o verbo, João estava tentando dizer que o verbo é antes dele, que o verbo é antes dos discípulos, que o verbo é antes dos sacerdotes, que o verbo é antes dos profetas, que o verbo é antes dos apóstolos, que o verbo é antes de todos na Bíblia, que este verbo é antes do primeiro homem, Adão, este verbo é antes da primeira mulher, Eva. No princípio era o verbo. Quando ele disse no princípio era o verbo, ele está tentando dizer para a minha geração que antes de tudo e antes de todos, o verbo, que é Jesus, já existia. Antes do jardim do Éden, o verbo já existia. Antes do primeiro céu, o verbo já existia. Antes do segundo e do terceiro céu, o verbo também já existia. Antes do primeiro serafim adorar dizendo santo, o verbo já existia. Antes do primeiro querubim com mãos de brasa dizer santo, o verbo já existia. Antes das miríades e miríades de anjos adorarem em uma só voz, o verbo já existia. Antes do primeiro sol raiar, antes da primeira lua brilhar no céu, antes das estrelas que brilham em cima, o verbo, que é Jesus, já existia. Parabéns para Isaías, porque Isaías afirmou, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pare aqui, Pai da eternidade. Eternidade não tem pai, eternidade não tem mãe, eternidade não foi gerada em um ventre, eternidade nunca esteve em um óvulo, eternidade não nasceu em uma maternidade, eternidade não tem idade, eternidade não tem início, eternidade não tem final. Mas se um dia a eternidade arrebitar o nariz e achar que é soberba e chegou primeiro, ela tem que lembrar que chegou um que é mais antigo do que ela, o Pai da eternidade. No princípio era o verbo. Quando João disse no princípio era o verbo, João está dizendo, ele é mais antigo do que este planeta, ele é Pai da eternidade. É por isso que quando a Bíblia fala de qualquer homem, a Bíblia vai dizer que este homem tem um fim, tem um início, o final vai chegar. Se porventura alguém fala de mim, tem que dizer, Misael
foi ontem, o verbo é esse, foi ontem. Misael está sendo hoje. Misael provavelmente será amanhã. Mas para falar dele é diferente. Para falar dele é de outra maneira. Quando falamos dele, temos que dizer: ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e com certeza será eternamente. Quem veio adorar o verbo, uma mão é pouca, levante as duas para dar a maior glória que você é capaz. E o verbo estava com Deus. E Jesus estava com Deus. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, estava com Deus. Quando João afirma, e o verbo estava com Deus, ele está dizendo: não houve nenhum dia na história, não houve um dia em cima da terra e debaixo do céu que Deus e o verbo estivessem separados. O verbo estava com Deus, porque fazem parte de uma trindade, não se distanciam, não se desvinculam, não estão longe um do outro. O verbo sempre esteve com Deus. Existem muitos textos, reverendo pastor Abílio Santana, que nos provam com clareza que o verbo esteve com Deus. Mas nenhum texto é tão perfeito quanto o texto de Isaías capítulo 6. E diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas, pare aqui comigo, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Dá uma glória, porque é fogo, crente. Uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Pare aqui. Se Deus estivesse sozinho no céu, Deus diria: a quem enviarei? E na primeira pessoa, no singular: e quem há de ir por mim? Mas como Deus é bom de vernáculo e não estava sozinho, ele disse: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Porque o Espírito estava com Deus e o Verbo também estava com Deus. Existem 2 interpretações bíblicas a respeito de Isaías capítulo 6. A primeira é a famosíssima: Deus precisava de um profeta, não encontrou alguém em pureza, então purificou Isaías, levantou Isaías e usou Isaías. Esta é a primeira interpretação bíblica sobre Isaías capítulo
capítulo 6, a segunda e talvez não tão conhecida é a seguinte: neste dia aqui, em Isaías capítulo 6, Deus realizou a maior reunião de todos os tempos, porque Deus olhou do céu da terra e Deus procurou um homem justo, sequer e não encontrou. Deus procurou um homem em pureza e não achou. Deus procurou um homem em santidade e não havia. Neste dia se cumpriu aquele texto que diz: neste dia aqui se cumpriu aquela expressão bíblica que Deus procurou um homem na brecha, sequer e não encontrou. Foi neste dia que se cumpre aquele texto: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então Deus toma o cálice da sua ira nas mãos e está decidido a derramar o cálice da sua ira sobre o globo terra, destruindo a terra e toda a humanidade. Mas como Deus não é ditador, dê um glória, porque Deus não é ditador. Eu não posso provar que Deus é democrático, mas eu posso afirmar que Deus não é ditador. E como Deus não é ditador, Deus então pergunta se lá no céu tem alguém que de voluntariedade quer descer e morrer no lugar da humanidade inteira de uma só vez. Tem alguém? E Deus vira para as miríades e miríades de anjos, que são números incontáveis, multiplicado por números incontáveis, e pergunta: tem alguém para descer? E há silêncio. Deus então olha para os serafins e indaga: tem alguém aí para descer? E há silêncio. Deus pergunta entre os querubins: tem alguém que vai descer? E eles também fazem silêncio. Deus pergunta entre os 24 anciãos: tem alguém para descer? E houve silêncio também. Neste momento que houve silêncio, Deus então dá um brado. Ei, eu vou repetir: Deus dá um brado, e o brado de Deus é tão alto que Isaías escuta na terra. É nessa hora que Deus diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Houve silêncio, mas de repente o silêncio é quebrado. A destra de Deus Pai, só quem está me ouvindo diga bem forte: amém. À destra de Deus Pai, um trono começa a se mover, a se movimentar, e de cima do trono desce alguém que eu vou descrever a sua aparência para ver se você já conhece. Os seus pés são como latão retirados de dentro da fornalha. A sua roupa é mais branca do que branca é a neve. O seu cabelo é tão alvo como alva é a lã. Ei, os seus dois olhos são como duas tochas de fogo. Ei, o seu rosto brilha mais do que o sol, e quando ele anda, dá para ver que está escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tirou a coroa de ouro e diademas, ele se despiu do esplendor, dobrou os joelhos diante do Pai e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu vou descer, eu vou descer, eu vou descer. Quem acredita que o verbo estava com Deus? Quem acredita que o verbo estava com Deus? Quem acredita que foi o verbo que desceu? Segure na mão de quem está à sua esquerda, aperte a mão de quem está à sua direita, sacode para valer a mão desta irmã e deste irmão. Sacode, balança. Toda a igreja fazendo isso agora, e diz para ele: quem desceu foi o verbo, quem desceu foi o verbo, quem desceu foi o verbo. Foi Jesus, não foi Maria. Foi Jesus, não foi Maria. Foi Jesus. Quem desceu foi o verbo. Quem tem certeza, levante a mão para adorar.
Aí o amigo católico entra no culto e fica dizendo: por que que na missa dos crentes não tem vela acesa? Abaraçu, manjo. Por que que na missa dos crentes não tem vela acesa? Primeiro que vela se acende para quem está morto. E essa igreja adora um Deus que está vivo. Por que que na missa dos crentes não tem padroeiro? Padroeira? Eu vou dizer. Porque quando Deus estava com o cálice da sua ira na mão, nessa reunião, Padinho, Padir Cícero, não estava lá. Quem estava foi o Verbo. Quando Deus estava com o cálice para derramar, Paulo André, ei, Cícero de Juazeiro não estava lá, Bonfim de Bahia também não estava lá, São Jorge Guerreiro, que quando a lua está minguante, ninguém sabe aonde o cavalo, o dragão, a lança, e ele se esconde. São Jorge não estava lá. As 118 Marias espalhadas pela terra, inventadas pelo Vaticano, Maria das Dores, Maria daquilo e de tudo isso, nenhuma estava lá. Sabe quem estava? O Verbo. Foi o Verbo que estava lá. É por isso que eu só adoro ao Verbo, só choro pelo Verbo, glorifico o Verbo, eu me rendo ao Verbo, me dobro ao Verbo, porque Ele subiu, Ele desceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele te salvou. Se é verdade, abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca, abre essa boca, para adorar, para adorar. Abraça no mínimo 3 pessoas. Diz para ele, diz para ela: quem desceu foi o Verbo. Alguém aqui adora o Verbo? Levante a mão e glorifique a Ele. Escuta bem, que já virou vigília, todo mundo sabe. Eu vou lhe pedir, minha gracia com o número dos apóstolos, minha gracia com o número dos meses, minha gracia com o número do relógio, 12, não mais que isso. Me dá 12 minutos, me dá 12. Me dá 12 minutos. Os que podem, tome o assento aí. Os que podem, tome o assento. Atos dos Apóstolos. Os que podem, tome o assento. Capítulo de número 27. Ok, na benção, na benção. Mas aqui tem 13, é para botar 12. Está um de canja, né? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Para nossa breve meditação. Atos 27. Pastor Luciano já fica ligado ali no mistério lá da mesinha. Atos 27, os amados acharam? 21, 22, 23, 24, 25, 26, diz assim: e havendo já muitos que não comia, então Paulo, preste atenção,
pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhas bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Preste atenção, gente. Primeiro que estou falando de morte aqui, estou falando de confusão, de navio afundando, e você, glória a Deus, que o navio não era seu. 23. Porque esta, preste atenção, 23, 27, 23, porque esta mesma noite, escuta isso, o singular anjo de Deus, de quem sou servo, e quem sirvo, esteve comigo, dizendo 2 pontos. Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, ó varões, diz Paulo para eles, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, preste atenção, é o último versículo, necessário irmos numa ilha. Até aqui. Eu lhe disse que a palavra que vos trago é muito rápida. Serei extremamente breve. Os senhores sabem que o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Os senhores sabem que o apóstolo Paulo, ele tinha dupla cidadania. Sabe que Paulo, os irmãos estão me ouvindo? Diga amém. Sabe que Paulo fora condenado em Jerusalém. Os judeus acusaram Paulo só porque ele pregava o evangelho. Escute isso. E aí Paulo foi preso. Quem conhece as ruínas de Cesareia, tanto quanto eu, sabe que lá está a cadeia onde Paulo ficou em Cesareia de Herodes por 2 anos. Aí Paulo perde em Jerusalém, Paulo perde da capital, que é Cesareia, e agora ele vai para a terceira e última instância, e ele apela para ser ouvido por Roma. Ele apela para ser ouvido pelo César. Escuta isso. Eles embarcam no navio 276 pessoas, segundo a Bíblia, a bordo deste navio. 276 vidas. Chegando em uma ilha, o navio foi trocado. Perdão, num cais o navio foi trocado. Porque o navio que eles viajavam era muito lento. Escuta isso, por favor. Nesse interim, Paulo tem uma revelação. Capítulo 27, versículo 8, 9, 10 e 11. Ele vai para o comandante e diz: não troca de navio. E se queres trocar, permanece aqui em Creta por 3 dias. Porque daqui a 3 dias nós vamos enfrentar uma tempestade. Está escrito que o centurião, o Júlio,
comandante de 100, disse: eu confio em você, Paulo, mas eu confio muito mais no comandante do navio e nos marinheiros. Ok. 3 dias depois, o navio enfrenta uma tempestade, preste atenção. Uma tempestade tamanha. De repente, Paulo fala o que eu acabei de ler, ou o que nós acabamos de ler. E disse: senhores, Deus apareceu a mim em forma de anjo, porque o anjo do Senhor, ou o anjo de Deus, é uma expressão teofânica. E Deus me disse que nenhum de vocês vai morrer, mas o navio vai se perder. Não só o navio, como toda a carga. Deus disse que eu vou chegar em Roma. Foi o que a gente leu. Mas Deus falou, versículo 26, que antes de chegar em Roma, é necessário, está escrito, é necessário chegar a uma ilha. E Paulo disse: nós antes de chegar a Roma, pastor Amadeu, temos que passar numa tal de uma ilha que Deus não me disse para que lado fica e nem me disse o nome dessa ilha. Só que Deus me disse: todos nós vamos chegar em Roma. E disse mais: antes de Roma é necessário, está escrito, precisamos chegar em uma ilha. Aí a Bíblia diz que no 14º dia, que o navio está ancorado, eles levantaram a âncora porque o mar, e foram. Só que eles passaram, diz a Bíblia que eles passaram na divisão, ou no encontro das águas. Está escrito, encontro de 2 mares. Aonde o mar Adriático choca-se com o mar Mediterrâneo. Meu amigo, aí dá ciclônio. Aí dá ciclônio. Quando eles vão passando, está havendo choque das águas em plena tempestade. Aí a Bíblia diz que o navio partiu no meio, está escrito. A força das águas era tão tremenda que o navio partiu no meio, pastor Amadeu Vieira Júnior, partiu no meio. A Bíblia diz, pastor Wellington, que os marinheiros começaram a descer a Betel, ou seja, os botes. Aí Paulo disse: ó, Júlio, centurião, não deixa eu fugir não, porque eles vão morrer. Paulo viu que era uma jogada do diabo, eles iam fugir, iam morrer, e a profecia de Paulo caía por terra, porque se a profecia foi que ninguém iria morrer, era uma jogada do diabo, foge, morre, e é um profeta mentiroso. Aí Paulo disse: olha, se fugir do navio, vai morrer, mas o navio está partindo, mas tem que esperar. Mas esperar o quê? Era para esperar lá atrás, há 17 dias. Você disse que confiava mais neles, e é eles que estão fugindo do navio. Olha em quem você está confiando. Aí peitou logo o Júlio e disse: vai confiar neles, nos que fogem, ou em mim? Eu confio no senhor. Então não deixe eles fugirem. Sim, senhor. Está escrito, cortaram as cordas e os botes foram embora. O navio vai se partindo, e diz a Bíblia que os 100 soldados que estavam para guarnecer os prisioneiros, vamos matar esses cabras tudinho. Vamos matar. Aí Júlio, para querer salvar Paulo, disse: não. Quem souber nadar, cai na água, porque de longe deu para ver uma terra. E os demais que não sabem, peguem madeira, peguem destroços do navio e vai boiando. Aí o texto diz, reverendo pastor Reuel, que quando contaram, deu 276 almas. Não faltou nem um, pastor Moisés, nenhum.
Quando chegaram na ilha, viram que a ilha chamava-se Malta. Paulo disse, Deus falou que era necessário passarmos por uma ilha, antes de chegar a Roma. O que Deus quer aqui, eu não sei. Só sei que alguém tomou o controle do navio, e a partir de agora estamos na direção de Deus. De repente vieram os bárbaros. Por que bárbaros? Porque não eram nem gregos e nem romanos. E eles com medo. Mas os bárbaros receberam eles num assim, sabe, numa anfitriagem, foram anfitrião assim, de mão cheia. Fizeram uma fogueira, está escrito, por conta do calor, do frio e da chuva que caía. De repente, Paulo percebeu que a fogueira estava apagando 276 pessoas. Somente Paulo saiu correndo para pegar graveto, para não deixar a fogueira, pastor Dorinaldo, apagar. Vai vendo. Aí Paulo joga lá, sem entender o que é que Deus quer com ele ali na ilha. De repente, diz a Bíblia que uma víbora, uma serpente, olhe para mim, atinge a mão de Paulo, e diz a Bíblia que quando Paulo levanta a mão, a serpente sai pendurada. E diz a Bíblia no versículo 6 do capítulo 28, que todos estavam, está escrito assim, todos esperavam Paulo cair duro e inchado. Resumindo, ninguém estava torcendo por Paulo, estava torcendo pela serpente. Paulo viu que o fogo ia apagar, ele saiu correndo, pegou graveto e botou lá para o fogo não apagar. Só que Paulo está ligado, se Deus disse é contudo necessário ir para uma ilha, Paulo está indo para a ilha, mas sabe que é Deus que está levando ele para a ilha. Vamos ver o que é que Deus quer com a gente nessa ilha, diz Paulo. Aí Paulo viu o que ninguém viu, uma cobra no meio do povo, ó. No capítulo 12, versículo 9, se não me falha a memória, de Apocalipse, a gente sabe perfeitamente quem é essa serpente. Lá no Éden, ele veio em forma de uma serpente. Até falava. Já viu cobra falar? Desgraça. Apocalipse, capítulo 12, parece, versículo 9, né? Lê aí, filhão, lê aí. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. A antiga serpente, é que você não está ligado, mas Satanás, ele usa muito de falsidade ideológica. Está entendendo? Você sabe o que é que Paulo foi fazer na ilha, Tião? Sabe o que é que Paulo foi fazer na ilha? Acabar com o império da serpente. Paulo foi na ilha acabar com o império da serpente, só isso. A serpente já tinha matado pouca gente. Tanto é que os nativos da ilha, quando viu a bicha na mão de Paulo, disse, vai morrer, porque ele sabia, é venenosa. Estavam todos esperando a queda de Paulo. Ninguém olhava para a serpente, estava torcendo pela serpente, torcendo pela desgraça de Paulo. Sabe o que é que eu vejo aqui? Torcedores serpentinos. Não torce pelo seu sucesso, só torce pela sua queda. Estava esperando a queda de Paulo.
Está escrito: e todos esperavam cair duro, inchado. O que tem de gente que está esperando a sua queda. O que tem de gente que está esperando você cair. Olha, ei, pega essa, arruma um tamborete, uma cadeira e senta, porque de pé cansa. Vai cair não, vai cair não. A serpente na ilha, eu vou concluir agora. A serpente na ilha, no meio de tanta gente, ninguém viu. Paulo viu, ó. Paulo viu, ele estava lá no meio. Paulo disse: tá aí, né, filha? Aí Paulo saiu disfarçando, como quem não quer nada. Aí pegou ela com lenha e tudo, e jogou a lenha no fogo. Agora, por que no meio de tanta gente, só Paulo é que foi atingido? Me diga aí, filho. Pastor Brito, no meio de tanta gente, por que que essa peste dessa serpente só foi atingir Paulo? O que é que eu aprendo aqui? Homem, não toca na lenha. Homem, larga esse negócio de carregar a lenha de lado. Quem carrega a lenha é inimigo do diabo, rapaz. Quem carrega a lenha é picado pela serpente. Homem, seja frio, gelado. Carregue lenha não, deixa esse negócio de fogo de Pentecoste de lado. Homem, deixa esse fogo apagar, rapaz. Não bote lenha não. Carregador de lenha vai se ver com a picada da serpente, rapaz. Você já viu o diabo se levantar contra alguém frio? Não, você já viu o capeta se levantar contra alguém que não dobra joelhos? Você já viu a serpente da bote em que não anda em vigília? Serpente da bote em que anda em shopping, rapaz. Serpente da bote em que anda em praia, assim, tranquilão. Serpente da bote, entendeu? Mas em cabra, de joelhos, carregador de lenha. Você não está entendendo. Você não está entendendo. A única coisa que faz Satanás ficar irado é quando ele vê alguém dizendo: não, o fogo não pode apagar, se depender de mim. Aí ele levanta, irmão. Aí ele levanta. A pergunta é simples: alguém aqui hoje é voluntário a se apresentar ao rei como carregador de lenha? Levante a mão e glorifique. Eu vou concluir agora, me prometo. Mas, primeiro ele acendeu o fogo, quer dizer, não deixou o fogo apagar. Jogou lenha. Isso é uma figura legal do fogo do Pentecoste. Bota o fogo, serpente se manifesta. Ela só se manifestou depois que jogou a serpente com lenha e tudo no fogo. E ela só atingiu Paulo. Carregador de lenha, ei, é inimigo número 1 de Satã. Só que eu quero que você guarde isso, que eu vou concluir agora, mas eu quero que você guarde isso.
Você guarde isso, por favor. Para cada demônio que Satã envia contra você, Deus envia um anjo para te proteger. E tem parada, biblicamente falando, eu concluo agora, lhe prometo. Tem parada, biblicamente falando, que o diabo diz: quer saber de uma? Quem vai sou eu. Não vou mandar nenhum demônio, não. Eu mesmo vou contra fulano. Eu mesmo vou contra fulano. Não se iluda. Tem pepino que é tão grosso que o diabo diz: quer saber de uma? Eu mesmo levantar-me-ei e irei contra esse crente. Vou botar para quebrar. Não vou mandar demôniozinho nenhum. Eu mesmo é que irei contra esse crente. É nessa hora que Jesus olha dos céus e diz: o quê? É você quem vai? É? Então te prepara para me encarar. Vou descer. Eu vou descer para proteger. Serpente na ilha. Paulo foi lá, para acabar com o império da serpente. Falo diante da majestade eterna, pastor Ed Barbosa. Falo diante da majestade eterna. Deus enviou Paulo àquela ilha, pastor Henrique, para acabar com o império da serpente. Só os espirituais estão entendendo. Os outros estão fazendo um bocó, os outros fazendo uma bestalhada. A serpente lá no meio, os outros sim. Aí Paulo disse: não, ela está aqui no meio. Ela está aqui no meio. Não, peraí, Deus nos trouxe aqui. Peraí, estou entendendo. É para acabar com o império dela agora. Deus está à procura de carregadores de lenha. Não sei se você vai concordar, mas o nosso Brasil, se você olhar direito, depois do Golfo do Panamá, virou uma ilha. Depois do Golfo do Panamá lá em cima, observe que o Brasil hoje é uma ilha. E quem é que não está vendo? Está oculta, mas tem serpente. Tem serpente. Eu preciso que você afie esse machado. Vamos para a roça. Vambora cortar lenha. Vamos botar fogo na fogueira. Porque a serpente velha vai ser assada. Vai ser assada. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Jesus. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo que o diabo, a serpente, não vai bagunçar com o nosso Brasil. Não vai bagunçar com o nosso. Eu abri o jornal dentro do avião. Era uma terça-feira. Eu estava chegando no Brasil e abri o jornal dentro do avião. Eu não acreditei. O escândalo que estava da estreia da novela na segunda. Quando eu olhei, eu disse: que desgrama é essa aqui? Ó? Duas velhas. Não, mas eu estou falando véia. Mas estou falando véia. Se beijando as duas. Duas velhas, bisavó. A outra até morta está dizendo: já chegou a hora, vamos comigo. Pode olhar que a filmagem dela, ela está se apoiando, que a peste não aguenta mais nem ficar em pé. Duas velhas, bisavó. Incentivando o lesbianismo. A primeira cena desta novela, denominada de Babilônia, foi duas velhas se beijando. Tu vai me dizer que isso não é a antiga serpente querendo bagunçar na ilha? Tem carregador de lenha aqui, Satanás. Tem carregador de lenha.
Cadê os carregadores de lenha? O outro, faz 2 dias passei por ele. Faz 2 dias passei por ele. Aí o outro fez, é ele. É ele. Mas estava falando assim meio serpente. É ele, o outro, ele quem? É ele. Ele quem? Aquele lá. Aí ele parou, olhou para mim. Eu peitei, disse, qual é mesmo? Você vai ver. Eu digo, eu vou ver o quê, infeliz? Você vai ver. Sua batata está assando, eu digo, bote açúcar que eu gosto. Está entendendo? Aquele que fala assim. Serpente. Cadê os carregadores de lenha? Em alto e bom som, diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Conta comigo. Para carregar lenha e assar a serpente. Falei e repito, casa do plim-plim, toca de serpente. E pode ficar tranquilo, quem é advogado sabe. Isso aí cabe jurisprudência. Estou dizendo o nome, não sou abestalhado. Vou repetir, casa do plim-plim, toca de serpente. Mas para cada serpente enviada, Deus levanta Paulo com lenha. O Brasil é do Senhor Jesus. Quem declara isso, levante a mão e glorifique. Só os carregadores de lenha, preste a mão ao seu irmão que está do seu lado. Vamos botar lenha agora na fogueira, por favor. Vamos botar lenha agora na fogueira. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Levante a mão do seu irmão mais alto que você puder. Solta a lenha, solta a lenha, solta a lenha. Bota a lenha na fogueira. Bota a lenha na fogueira. Eu quero ouvir o seu grito, eu quero ouvir o seu brado. Alabante, rebanda, alabanda, alabas. Alabante, icandarabanda, alabas. Uibandarabashandarabanda. O rebanda labancho e que rebende lanço e que benecancho e que pantefa alabancho rebenei flasto e queimando lábia naixa. Carregadores de lenha, não deixa o fogo apagar. Carregadores de lenha, não deixa o fogo apagar. Carrega a lenha que a serpente se manifesta. Urabanda labashanda rabando rei kamalabastu ikepei arabancho rei kama alabanto lebanasu ikeman talabia shanda rabanda rabas. Give him praise, give him glory.
Tá bom demais, não está? Eu estou desde manhã aqui, estou meio rouco, mas estou com força de ouvir 2 louvores, se vocês quiserem. Eu ouviria a Juliana Reama e o Paulo André cantando Sapato de Fogo. É Sapato de Fogo, é? O altar está fumegando. Vamos embora? Só se vocês ficarem aqui, senão também já desliga o microfone e acabou tudo. Vamos ouvir, amém? Juliana, canta e o Paulo André já vem com o altar está fumegando, está queimando meu pé.